Lançar uma música pra ninguém ouvir é a sensação mais frustrante que um artista pode sentir. O sentimento de você ter gasto semanas ou até meses produzindo um trabalho, colocando tempo, esforço, energia e muitas vezes dinheiro num lançamento e não atingir os resultados mínimos esperados é realmente muito frustrante. Então, se você já passou por isso ou quer evitar passar por todo esse desgaste, fica comigo porque eu vou abordar aqui junto com você os 7 principais erros que artistas cometem e que você nunca deve cometer ao lançar uma música para você não condenar a performance dela. E o pior de tudo é que a grande maioria dos artistas comete pelo menos um desses erros e acaba limitando todo o potencial que a música dele tem. Salve companheiro, eu sou Felipe Monteiro e a minha missão é te ajudar a viver de música com liberdade criativa e estabilidade financeira sem enrolação. A maioria dos artistas acha que quando uma música flopa, o erro tá nela, a grande falha tá dentro da música, mas isso não é verdade. Na grande maioria das vezes, o erro tá na maneira como você se comunica e como você mostra essa música pro mundo. A forma como você prepara o lançamento e a execução de todo o cronograma que você montou é essencial para que a sua música não flope. Então, se você quer garantir que o seu próximo lançamento vai ser um sucesso, ou pelo menos que ele alcance o máximo de pessoas possível que ele consegue e que a sua música merece, né, vamos falar a verdade, eu vou te passar 7 erros aqui que a grande maioria dos artistas cometem que você nunca mais vai cometer. E o primeiro erro, e talvez um dos mais cometidos, é lançar a música no susto. Improviso é ótimo para uma jam, mas é péssimo para um lançamento. Uma música lançada sem preparação é potencial completamente desperdiçado. Cara, por favor, não coloque todo o seu ouro na chance do acaso. Não pegue a sua música que você teve todo o trabalho para compor, depois para produzir, depois você teve um trabalhão para fazer uma capa, para elaborar um título, você teve trabalho, você teve que pagar um engenheiro de mix, ou enfim, ou você mesmo teve que pôr horas do seu dia para preparar toda aquela mixagem, a masterização, subir na distribuidora. Cara, é um trabalho homérico que você tem. E você pega esse trabalho todo e você pega e simplesmente lança a sua música sem avisar ninguém, sem mais nem menos, no susto. Cara, se você comete esse tipo de erro, você tem que parar com isso agora. Você precisa começar a planejar minimamente que seja os seus lançamentos. Sem pré-save, sem teaser, sem expectativas, ninguém vai saber o que você está fazendo. E se ninguém souber, ninguém vai ouvir, não existe milagre. Pô, mas tem um algoritmo que impulsiona. Pô, mas tem a rede social que... Cara, tudo bem, eu entendo perfeitamente que existe um algoritmo que impulsiona, tem as playlists, etc e tal. Mas você precisa fazer o trabalho de base. Cabe a você fazer o trabalho de entrega da sua música para as pessoas que já acompanham os seus outros trabalhos, para as pessoas que já têm a tendência e já têm a inclinação de gostar do que você faz. Falar para elas e mostrar para elas, criar um interesse delas em cima do seu lançamento é papel seu. E você precisa fazer isso quando você for lançar uma música. Não pegue e lance sua música no susto sem avisar ninguém. Gente, ó, tá aí, tá online, vai lá ouvir. Não faça isso. Além disso, o lançamento precisa ser uma campanha, não um post. Você não pode considerar o lançamento um simples post de Instagram. Pô, mas eu fiz um Reels, eu às vezes fiz um Story. Cara, só isso não é o suficiente. Se você faz um story, nem todo mundo que te acompanha vai conseguir ver esse story dentro das 24 horas. Então você comunicar uma única vez e parar de avisar para as pessoas que a sua música saiu é você limitar completamente o potencial que essa música tinha de alcançar. Se nem você se preparou, como você quer que o público esteja pronto para receber o seu lançamento? Essa questão aqui que devia mais pegar em você se você for o tipo de pessoa que lança a música no susto, cara. Se nem você tá preparado, que dirá como que o seu público vai se preparar? Que dirá o seu público, meu amigo? Então comece a se preparar para os seus lançamentos, comece pelo menos a criar um cronograma de postagens para você saber como você vai comunicar com essas pessoas que já acompanham os seus trabalhos, como você vai mostrar e gerar um interesse nas pessoas sobre o seu trabalho. Todo som precisa de um plano. Sem plano, não tem alcance. Ponto final, acabou. Não existe milagre nesse quesito. Você precisa fazer o trabalho de base para você conseguir aumentar o alcance da sua música. E daqui nós vamos para o nosso ponto de número 2, focar somente no Spotify. Isso aqui é um grande erro. Se eu ganhasse 1 centavo para cada vez que um artista me pergunta como que eu aumento o número do Spotify, eu pergunto por quê, e a pessoa não sabe responder, eu tava rica. Enfim, vamos lá.
As pessoas estão em diferentes lugares, a sua música também precisa estar, você precisa alcançar pessoas em diferentes plataformas, não única e exclusivamente no Spotify. Tem gente que só acessa o Instagram, tem gente que só acessa o TikTok, tem gente que só acessa o YouTube. Se você só falar com as pessoas que estão no Spotify, você vai estar ignorando uma grande parte das pessoas que têm chances de gostar daquilo que você faz. Então comece a pensar multiplataformas, o mundo é multiplataformas e a sua música também precisa estar em diversas plataformas. Nem que você reutilize material que você já fez em outros lugares. Pô, eu fiz um vídeo pro Reels, cara, pega esse mesmo vídeo e posta no TikTok, posta no YouTube Shorts, posta no Facebook e pulveriza isso o máximo que você conseguir. Você já fez o esforço de fazer o vídeo, pega esse vídeo e pulveriza. Alcance pessoas que estão em diferentes lugares com o mesmo esforço, com o mesmo conteúdo que você já fez. Além disso, se o Spotify é a sua linha de chegada, você precisa entender o caminho que leva as pessoas até ele. Raramente as pessoas vão te conhecer através do Spotify. Vamos fazer um exercício, vamos fazer o seguinte: você abre o seu Spotify, você começa a ouvir uma música ou outra, você pesquisa por uma playlist específica, tem uma música que te chama atenção nessa playlist, você vai para a rádio dessa música, a hora que você cai na rádio dessa música, tem outras dezenas de músicas novas ali que você não ouviu, que você nunca ouviu, e você começa a ouvir uma a uma. No final dessa playlist ali, você vai ouvir 4, 5, 10, 15 músicas. Quantas delas realmente você foi atrás de conhecer o cantor? Ou você parou para ver o nome do cantor que tá rolando na sua playlist? Então, isso acontece e acontece com a maioria das pessoas. O Spotify, ele é uma rede de descoberta, mas não é tão efetivo quanto outras redes sociais para a descoberta de novos artistas, principalmente porque as outras redes elas permitem o estímulo visual, você vai poder mostrar o seu rosto, a sua carinha, quem você realmente é. No Spotify, o ato da recomendação pelo algoritmo, muitas vezes, ou quer dizer, 99,9% das vezes ele vem através da recomendação automática. Então a pessoa tá numa playlist de músicas semelhantes à música que você tá ouvindo e a sua música vai rolar também. Mas isso não quer dizer que a pessoa, clicou pra ouvir a sua música e nem que ela prestou atenção na sua música. Ela simplesmente estava ouvindo outra música e a sua veio na sequência por recomendação do algoritmo. Mas isso não vai fazer com que você tome destaque ou que você comece a aparecer com mais frequência para aquelas pessoas. Voltando aqui então para o nosso slide, o erro de número 2, focar só no Spotify. Plataformas de vídeo geram descoberta, tá vendo? Eu já tinha até posto aqui, tinha esquecido, mas muito mais do que Spotify, você precisa usar das plataformas de vídeo para gerar descoberta das suas músicas. Artistas que crescem fazem conteúdo que leva pro som. Você precisa pensar no caminho que o fã leva para descobrir uma nova música dentro das redes sociais. O cara vai assistir um Reels, dele rola pra cima, vem um Reels de uma pessoa aleatória, pode ser você, e a hora que a pessoa vê esse Reels, ela vai dar de cara com conteúdo interessante que você fez, que leva a sua música. Uma vez que ele ouviu a sua música e se interessou pelo conteúdo, ele vai entrar no seu perfil. Entrando no seu perfil, vai ter lá um link, o seu perfil vai estar bonitão, é claro, vai estar com uma foto boa, os destaques todos em ordem, vai estar falando a respeito do seu último lançamento lá nos posts fixados, e aí ele vai entrar no seu post fixado e ele vai ver lá a descrição da sua música como história emocionante. Você tá entendendo o que eu tô fazendo aqui? Eu tô traçando exatamente o caminho que eu gostaria que as pessoas fizessem para descobrir a minha música. Eu tô deixando todo esse caminho já preparado para a pessoa que chegar no meu perfil, que chegar no meu conteúdo, conseguir entrar no meu perfil, se interessar, entrar no post, se interessar, ouvir e ler a respeito da história da minha música e depois ir lá pro Spotify, que vai estar o link na minha bio, e ouvir a música de vez. E a hora que esse cara ouvir, escuta o que eu tô falando. Ele já vai ouvir com outros ouvidos, porque ele já tem uma certa afinidade com a música que você fez, ele já sabe da história por trás da música, você tá me entendendo? Isso é um poder de conexão muito grande que a gente tem nas nossas mãos e muitos artistas não usam, isso é absurdo. Além disso, postar tudo em playlists é jogar na loteria. Não deixe a sua música à mercê da sorte. Você colocar todas as suas fichas em playlists é você contar com a sorte e não tem como fugir disso. O conteúdo é o ônibus que leva a audiência até a sua música. A gente vive na era da economia da atenção e a gente precisa extrair esse recurso que a gente tem da atenção das pessoas através das redes sociais.
Mas pô, mas pra que eu vou usar essa atenção? Pra você levar as pessoas pra conhecer o seu trabalho. Você não vai usar pra nada maligno nem nada do tipo. Você simplesmente vai aproveitar que a dinâmica de apresentação é essa e você vai usar disso pra tirar vantagem em cima da sua carreira artística, pra você conseguir apresentar a sua música, as suas composições e produções pra mais pessoas. Vamos partir direto pro nosso erro de número 3, tratar o lançamento como um dia e não como uma fase. Você precisa entender que lançar uma música não é o dia do lançamento não é só um dia, ele é uma fase inteira de 3 no lançamento. O dia do lançamento é só o começo da campanha. Na verdade, a campanha de lançamento começa até um pouco antes, no pré-lançamento, né? A gente prepara todo o terreno para esse dia. Mas enfim, o ponto aqui é que o dia do lançamento o lançamento em si não é só o dia. O pico de atenção pode durar de 7 a 14 dias se você trabalhar bem. Tem pessoas que trabalham por muito mais tempo, antes e depois do dia do lançamento. Tem gente que começa a campanha com 30 dias antes do lançamento e vai acabar com 6 meses depois. Se a gente tá falando de um trabalho mais completo, as pessoas às vezes demoram um ano, passam um ano inteiro divulgando a própria música. Se você tá duvidando, vai lá ver as entrevistas do Tyler, The Creator, por exemplo. Muitas vezes ele comenta que ele passa literalmente mais de ano divulgando cada um dos seus álbuns. Isso você pode pensar que é loucura, mas não, faz todo o sentido do mundo. E você precisa pelo menos pegar a faísca dessa chama aí para você colocar no seu trabalho também e para você começar a divulgar o seu trabalho com mais frequência e com mais intencionalidade. O conteúdo do dia, mais nos 7 dias seguintes, você precisa se programar para pelo menos uma semaninha você tá avisando e comunicando para as pessoas que o seu lançamento foi feito. Não é só o dia, cara. No dia você vai ter uma série de ações que você pode fazer, mas depois do dia você também tem mais trabalho para você fazer, né? O trabalho ele começa, na verdade, né, no lançamento, ele não termina no lançamento, ele é só o início de tudo. Cada música você deve fazer de 10 a 20 conteúdos no mínimo. Preste atenção nisso e você pode achar até meio absurdo agora, a princípio, falar porra, mas eu vou ter que fazer 10 conteúdos pra essa minha música. Faça, e 10 ainda é pouco. Eu tô falando assim, de 10 a 20 é pra você começar a pôr o pezinho na água. Existem artistas tipo Russ, por exemplo, que fazem 200 conteúdos. Lil Man J, o cara faz centenas de lives e recorta centenas de conteúdos e ele floda as redes dele com um monte de conteúdo falando a respeito da música. Então, de 10 a 20, no mínimo, para você começar a colocar o pezinho na água, mas não faça menos que isso. Você pode de repente pensar, vou fazer 2 carrosséis, vou fazer 3 vídeos curtos, vou fazer 3 fotos estáticas, vou fazer uma live no dia e vou fazer alguns stories. Tá vendo? É conteúdo que assim, eu tô fazendo aqui do topo da cabeça, não parei pra pensar muito, mas se a gente parar pra analisar friamente mesmo, é coisa que você consegue encher uma semana de conteúdo todos os dias. E isso vai ajudar muito a passar a sua música, a apresentar a sua música para mais pessoas durante a semana de lançamento, que é importantíssima e que tem que ter movimentação na sua música. O lançamento só morre quando você para de falar nele. Então o segredo tá em a gente não deixar ele morrer, a gente continuar falando a respeito dele. Lançar é começar a contar uma história, não é o ponto final. Inclusive eu quero saber o seguinte, por acaso você já lançou alguma música, você já viu alguém que lançou algum som e não divulgou direito e a música parou de ser ouvida pelas pessoas? Ela simplesmente não recebe mais streams, ela não aumenta o número, ela não cresce, ela não é mais conhecida por novas pessoas? Conta aqui pra mim no campo dos comentários que eu quero saber se de fato isso que eu tô falando é verdade ou se eu tô ficando louco. E o quarto erro que a gente tem é postar sem estratégia de distribuição. Um bom post na hora errada é um post morto. Entender minimamente como as pessoas e o algoritmo funcionam muda tudo. Muitas vezes você tem ouro nas suas mãos, mas você não sabe como transformar isso em conteúdo, e a hora que você apresenta esse ouro para as pessoas, elas não entendem. Ou você posta no horário errado, num timing errado, né? Não necessariamente na hora, pô, tem que ser meio-dia, não tô falando isso, mas você posta uma música que fala do espírito natalino no meio do ano. Também você precisa saber o timing que você está lançando sua música, se combina com a época que você está de fato lançando. Enfim, o ponto aqui é o seguinte,
Se você pegar o conteúdo que você tem a respeito da sua música e usar ele de forma errada, ele não vai funcionar, ele simplesmente vai morrer. E você entender minimamente os formatos, você entender minimamente como a cabeça das pessoas funciona e como os algoritmos funcionam para entregar o seu conteúdo com mais frequência para as pessoas, pode mudar completamente o seu jogo. Os picos de engajamento variam por público, você tem que ter conhecimento acerca do seu público. Não adianta você pegar o que outra pessoa tá falando, o rei do sertanejo lá falou que tem que postar às quintas-feiras, às sextas-feiras vira playlist, né? Então falou que tem que postar às quintas ou às sextas. Não necessariamente, porque o rei do sertanejo muitas vezes tem uma estratégia que é diferente da estratégia que você tem que implementar. Então você tem que conhecer o seu público e o seu cenário para você conseguir adaptar as estratégias que outras pessoas fazem para o seu caso e tirar o máximo de proveito possível. Além disso, título, capa, legenda, precisa ter objetivo claro. As coisas que você faz precisa ter intencionalidade. Não adianta você simplesmente fazer de qualquer jeito e não pensar no porquê das coisas. Tudo que você fizer, pense do porquê você está fazendo aquilo. Stories, feeds, reels e shorts, cada formato tem o seu papel e você tem que entender minimamente qual é o objetivo de cada formato, qual é o papel de cada formato. Qual é o papel dos stories? Relacionar, aprofundar relações com as pessoas. Qual é o papel do feed e do reels? Alcance, você chegar em mais pessoas. Qual é o papel dos shorts? Também alcance, mas dentro de outra plataforma, dentro do YouTube, que é uma outra dinâmica. Você entender o objetivo de cada um desses formatos vai te ajudar muito nessa correria. Postar sem pensar é desperdiçar um conteúdo que poderia ter performado e performado muito bem. E por falar em performance de música, se você não tem muita noção do que fazer para fazer com que sua música performe melhor, eu vou deixar aqui um vídeo que eu fiz inteirinho falando a respeito das tendências do mercado musical. Se você tiver interesse, dá uma olhada lá, que com certeza vai aumentar e vai aumentar muito a performance dos seus vídeos. E daqui nós vamos pro nosso erro de número 5, ignorar a base que você já tem. Cara, pelo amor de Deus, se tem gente que já ouve o seu som, para de ficar correndo só atrás dos outros que não te conhecem e dá atenção para essa pessoa que já está aí. Fã antigo vale muito mais do que um play novo. Nutrir quem já te ouve aumenta o engajamento e o alcance, e não nutrir essa pessoa vai restringir o alcance e o engajamento do seu post. E só para você ver que eu realmente aplico aquilo que eu prego para vocês, eu também faço questão de nutrir os meus ouvintes, de nutrir os meus fãs, de nutrir as pessoas que têm interesse pelo que eu faço. E a melhor forma de eu nutrir essas pessoas que eu encontrei, que me agrada e eu vi que agrada muita gente também, é através da minha carta semanal. Eu faço numa newsletter, toda santa semana eu envio essas cartas para as pessoas que se inscrevem e eu mando ali falando a respeito de algum assunto acerca da arte em si, tendências do mercado musical, tendências de marketing em cima de arte, enfim. Eu tento falar não só de tendências, mas de arte de uma forma geral, de uma maneira que eu vejo que vai agregar na vida das pessoas. Então, se você quiser de repente estar recebendo essa carta semanal, vou deixar na descrição o link, clica ali, faz o cadastro, é só você pôr seu nome e seu e-mail, que você já vai começar a receber toda semana a minha carta semanal. E se você não quiser mais receber, daí vai ter lá o link para você descadastrar, não gostou, descadastra, e daí não tem problema nenhum, não vou ficar sentido nem nada do tipo. De toda forma, eu espero que você entenda que nutrir as pessoas que já gostam do que você faz é fundamental e importantíssimo. Envie mensagens diretas para os seus fãs mais próximos, cara, se aproxime das pessoas que realmente gostam do que você faz. Aquela pessoa que compartilha os trabalhos que você faz, você tem que estar próximo dela, você tem que mostrar interesse genuíno por essa pessoa e pelas coisas que ela acha a respeito da sua arte. Personalize conteúdo para os seguidores mais ativos, seja grato e demonstre essa gratidão em todos os aspectos que você conseguir e que fizer sentido, é claro. Mostre para as pessoas que você é grata pelo apoio que elas dão à sua carreira artística. Se alguém compartilhou um post seu divulgando a sua música nos stories dele, faça questão de responder e de agradecer, porque aquilo a gente não sabe até que pessoas vão chegar aquele story que ele tá postando. E é um ato que para ele de fato não custa nada, para você não custa nada, mas vai ajudar e vai ajudar demais no alcance do que você faz. E tem mais uma vírgula aqui.
Se uma pessoa compartilha um story seu e você vai lá na DM dela e agradece, cara, muito obrigado por ter compartilhado esse trabalho. Eu tô botando muito esforço e energia nisso e eu fico muito feliz de saber que você gostou tanto a ponto de postar nos seus stories para as pessoas que te acompanham. Essa pessoa que receber essa mensagem, ela nunca mais vai deixar de repostar as coisas que você fizer. Escreve o que eu tô te falando. A partir dali você vai ganhar um super fã ou um super apoiador da sua carreira. Então é um movimento que vale muito a pena você fazer. Quem já tá com você só precisa de um empurrãozinho para divulgar a sua música por amor. E daqui a gente vai pro nosso erro 6. Não ter metas definidas e não medir resultados. Meu, isso aqui é o cemitério de muito artista. Lançar sem ter metas e objetivos definidos é atirar sem saber aonde o alvo tá. As métricas mostram o que funcionou e o que deve ser melhorado no próximo lançamento. Se você não tem objetivo traçado, como você vai saber que você atingiu o objetivo? Se você não analisa as métricas que foram geradas a cada lançamento que você faz, como você vai saber a quantidade de pessoas que você impactou de verdade? Como você vai medir isso se você não se debruça sobre os números? Esse é um hábito que muitos artistas falham gravemente aqui. E eu acho que é porque a gente que é artista, né? A gente gosta de ir mais pro mundo do criativo, né? A gente gosta de criar, a gente gosta de fazer outros tipos de coisa e não se debruçar sobre números. E assim, graças a Deus, eu tenho uma certa facilidade com números, tanto que a minha formação mesmo acadêmica é engenharia civil. E talvez seja por isso que eu tenho uma certa afinidade com essa parte de dados, estatísticas e metas e objetivos, né, de forma geral. E isso eu vejo que falha muito, né, que os artistas falham muito, talvez seja porque eles são seres mais criativos e tenham essa certa deficiência desse lado, mas você precisa minimamente parar para estudar e analisar e entender os números por trás das coisas que você faz, senão você está simplesmente jogando com a sorte. Seja realista nas suas metas. Se você for traçar suas metas e colocar suas metas para o seu próximo lançamento, você tem que ser realista. Você não pode chutar lá na lua. Meu último lançamento deu 100 views. Meu outro lançamento lá atrás deu 50, subiu para 100. O seu próximo não vai ter 1 milhão. Muito provavelmente não vai ter 1 milhão, na verdade. Porque a gente tem que observar a linha de crescimento. Se for de 50 para 100, muito possivelmente, se der tudo certo, o seu próximo lançamento vai ter 150, 200 pessoas ouvindo. E não 1 milhão, porque tá muito distante, né? Isso daí não é uma meta realista. Então você precisa ser realista na hora que você for traçar suas metas para você não se frustrar. E assim, eu vou até fazer um parênteses aqui. Seja realista, mas também não faça uma meta que seja muito confortável. Os seus 10 últimos lançamentos, cada um deu 10 mil visualizações. Você não vai colocar 5 mil visualizações como meta do seu próximo, porque você já bateu 10 vezes os 10 mil. O próximo não tem que mirar no 5 mil, tem que mirar no 11, no 12 ou minimamente no 10. Não pode ser confortável e tem que ser realista, na verdade, né? Além disso, a taxa de clique, retenção, salvamentos, adição em playlists são métricas importantes de se monitorar. E fora essas, sim, vão existir metas que você mesmo vai definir como metas importantes de você monitorar. Essas são algumas que eu monitoro em todos os lançamentos que eu faço, tanto os meus quanto dos artistas que lançam comigo, e são métricas que eu considero importantíssimas para entender o porquê das coisas. Se a taxa de clique tá baixa, então o título e a thumbnail do vídeo que eu fiz não estão chamando atenção o suficiente. A retenção tá baixa, então a música que tá sendo feita ali, ela de fato não tá segurando as pessoas. Ela não tá sendo interessante do começo ao final. Eu preciso melhorar a composição ou a produção no próximo lançamento. A quantidade de salvamentos tá baixa, ou a adição em playlists tá baixa. Então essa música não tá de fato se encaixando nos momentos de vida das pessoas. Ela não é memorável o suficiente para as pessoas quererem ouvir mais em momentos específicos. Cada uma dessas taxas cada uma desses coeficientes aqui, na verdade, tem um porquê de eu achar importante, e você precisa começar a entender que eles existem e precisa entender quais são importantes para você e o porquê disso, né? Compare com lançamentos anteriores, nunca trabalhe sem base, a não ser que você não tenha nenhum lançamento, né? Aí você vai precisar lançar uma música, ver como funciona, e a partir dali você já vai começar a ter uma base de dados para você começar a trabalhar.
Dados servem para ajustar a rota. E esse é um questionamento que todo mundo tem que fazer. Inclusive eu me faço esse mesmo questionamento. Será que eu tô falhando e preciso acertar a rota? A melhor maneira de você dizer para mim que não, o caminho que você tá indo tá funcionando, tá bacana, esses vídeos que você tá fazendo tá legal, esse vídeo aqui especificamente tá muito legal. A melhor maneira de você mostrar isso pra mim é você deixar eu curtir. Se você fizer isso, eu vou entender que a rota que eu tô tomando, de fato, ela é o caminho certo e vou continuar produzindo o vídeo. E aí, se você quiser me indicar que realmente essa rota que eu tô tomando tá muito certeira, que eu tenho que continuar, a melhor forma de você fazer isso é você se inscrevendo nesse canal. Então me mostra que a rota que eu tô tomando aqui tá certa, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora voltar pro conteúdo. Quem vê métrica não precisa adivinhar, pois o próprio público vai te contar o que funciona. Se você posta um conteúdo, esse conteúdo viraliza, você tá entendendo, pô, tem alguma coisa nesse conteúdo que funciona muito bem, vamos tentar replicar, vamos pegar a mesma introdução, vamos tentar desenvolver de alguma forma semelhante. Enfim, você vai ter um norte de que algo ali dentro funcionou e você vai começar a apurar o seu olfato, você vai começar a melhorar e afinar a sua mira. Então você precisa ter olhos nas métricas para você não precisar ficar vivendo só de achismos. Uma vez que você tem algum formato que você viu que funciona de fato, você replica ele. Você não precisa ficar pensando, porra, será que vai dar certo? Não, já deu certo uma vez. A tendência é que dê certo outras vezes. E daqui nós vamos para o nosso erro de número 7, achar que tudo depende do som. Isso aqui muito artista falha, pô. Boa música é a base, é o fundamental, eu diria. Sem a boa música, nada acontece. Mas o lançamento é outro jogo. Quando eu falo com você a respeito de lançamento, eu já tô considerando que a sua música é legal. Isso nem entra na minha conta. Eu tô falando a partir do momento que você tem uma boa música e vai pôr ela no mundo. Sons ruins com uma boa estratégia até podem performar razoavelmente, mas sons bons sem estratégia, eles somem. E isso é a coisa que mais me frustra no mundo. Ver artistas bons, artistas incríveis, com grande potencial de viver de arte, de fazer a sua arte chegar em milhares e milhares de pessoas, que desperdiçam potencial de grandes obras-primas porque não fazem uma divulgação direito. Cara, isso me deixa maluco da cabeça. Por favor, não cometa esse erro. Esse erro aqui, de fato, esse de longe é o cemitério. É o maior cemitério de artista que eu já vi na minha vida. Você achar que tudo depende de um som bom é uma grande falha. Por dois motivos principalmente. Número 1, se você achar que tudo depende de um bom som, você nunca vai lançar nada. Você também tem que lançar músicas medianas, né? Para você conseguir aprender o que é uma música boa, para você ter referência, para você ver a reação das pessoas ao ouvir sua música e você conseguir afinar a sua própria bússola interna, né? E o ponto número 2 é que se você colocar todas as fichas no fato de que tudo depende da música, você vai estar se ausentando de fazer os outros trabalhos que você precisa fazer para que essa música dê certo. Você está responsabilizando ela por tudo que acontece ao redor dela e não é assim que a banda toca, não é assim que as coisas funcionam. Existem outros trabalhos que precisam ser feitos além da música bem feita. Toda arte merece ser ouvida e a sua arte também. Por favor, não acabe com o potencial de alcance da sua música por falta de um trabalho bem direcionado. A estratégia não tira a autenticidade, ela amplifica não só a sua autenticidade, como a sua mensagem como artista num todo. Ela vai amplificar todo o alcance da sua arte, da sua música e da sua imagem como artista, talvez para públicos que você jamais imaginaria estar chegando. Lançar música sem estratégia é jogar ouro no mar e torcer para que alguém encontre. Você tem lá o tesouro, você tem o baú, você tem a chave do mistério e você joga isso no meio do mar e você reza pro pessoal, pô, quem sabe algum dia alguém vai achar. Cara, por favor, não cometa esse erro de número 7. Vocês estão vendo quão frustrado eu fico quando só de falar desse erro e de lembrar de casos que eu vi de pessoas incríveis que cometeram esse erro e perderam grandes obras. Perderam assim, né? Sempre recuperável, mas que perderam a oportunidade de apresentar de uma forma grandiosa grandes obras. Eu fico maluco da cabeça. Quem tem talento e estratégia
nunca depende da sorte. E se você às vezes fica meio perdido e não sabe exatamente que estratégia você quer traçar, ou que você pode traçar para conseguir aumentar o alcance dos seus lançamentos musicais, eu vou deixar no primeiro link da descrição o meu treinamento Conteúdo Musical Magnético, aonde eu te ensino quais são as melhores formas que você pode fazer para divulgar a sua música da forma mais efetiva possível dentro das redes sociais. Tudo isso alinhado e pautado numa ótima estratégia que já foi validada através de centenas de lançamentos que eu fiz. Nessa altura do campeonato eu espero que você tenha entendido que música boa é o começo, não é o fim. Uma boa campanha de divulgação é só o começo da jornada, é para você começar a entender como funciona esse mercado maravilhoso da música e começar também a entender para onde que você vai, para onde você não compensa ir, para onde que você tem que mirar quando você quer acertar no alvo X ou Y ou Z. E se você aplicar as soluções que eu te passei aí para esses 7 erros cruciais que grandes artistas e pequenos artistas cometem, os seus próximos lançamentos com certeza vão trazer muito mais resultado. E agora eu quero saber de você, qual erro eu esqueci de comentar aqui que você vê que bastante artista comete, que acabou passando batido? Para você que já entendeu os principais erros que artistas cometem ao lançar músicas, mas agora quer entender como o mercado da música está mudando e como ele vai mudar, como ele vai estar nos próximos anos, vou deixar esse vídeo aqui e também vou deixar esse outro vídeo aqui falando a respeito da estratégia que grandes artistas estão usando para nunca ficar sem conteúdo. Se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo juntasso e até mais!